Olá, meus queridos, tudo jóia? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aulinha de História. Vocês estão lembrados, né, que quando nós começamos na apostila do grupo 4, nós falamos sobre os primeiros habitantes do Brasil? Então, agora nós vamos ver essa cultura desses povos indígenas, com brincadeiras, como eles se vestem, do que eles se alimentam. Vamos lá, então? Preparados? Apostila do grupo 4, página 241. Como vimos, os povos indígenas já viviam em terras brasileiras antes da chegada dos europeus. Esses povos apresentavam grande variedade cultural e linguística. Entre eles, podemos citar os tupis, os guaranis, os yanomamis, os chavantes, os tupinambás, os tamoiôs e tantos outros. Essas comunidades indígenas desenvolveram diferentes tipos de costumes, línguas, valores e tradições. Apesar de parecerem semelhantes, seus traços físicos apresentam diferenças. O Brasil tem importantes sítios arqueológicos espalhados por todo o território que ainda contém vestígios da existência dos povos indígenas. Essas fontes históricas, somadas ao contato com as populações indígenas atuais, e com os avanços da ciência, das pesquisas e do estudo de documentos do passado, permitem-nos conhecer melhor as características de cada povo que aqui habitou um dia. Então, aqui, meus amores, nós temos na letra A, né, a imagem de uma mulher indígena da etnia Bororô, estado de Mato Grosso, que fica aqui no Brasil. E na letra B, um homem indígena da tribo Baraçano, na aldeia Roxinol, Igrapé, Tarumã, Açu, em Manaus, no Amazonas. Vamos então nos aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre a vida dos povos indígenas? Você sabia que existe um projeto muito bacana no nosso Brasil que se chama o Território do Brincar, que é um encontro com a infância brasileira e é um programa de escuta, intercâmbio de saberes, registro e difusão da cultura infantil. Os pesquisadores do programa viajaram pelo Brasil e registraram como as crianças das mais variadas culturas gostam de brincar. Esses registros viraram mini documentários e um deles é sobre uma tribo indígena chamada de Os Panarás. Assista o vídeo e veja como as crianças panarás gostam de brincar. E enquanto você assiste, tente responder essas perguntas. Como as crianças estão vestidas? O que elas usam para brincar? Como é o lugar onde elas vivem? Que tipo de música estão ouvindo? Tem algo que elas brincam e você também brinca? Do que elas brincam e você não costuma brincar? E quais as diferenças entre o seu modo de vida e o delas? Vamos lá assistir o vídeo então? Preparados para assistir ao vídeo?
Assistindo ao vídeo anterior, já é possível perceber a cultura e o modo de vida das comunidades indígenas. Essas comunidades indígenas desenvolveram diferentes tipos de costumes, línguas, valores e tradições, como nós já realizamos a leitura lá na página 241, certo? E na página 242 vai trazer a distribuição das comunidades indígenas no Brasil. Essa é uma imagem de 2010. E para relembrar, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, os indígenas que viviam aqui caçavam e pescavam para se alimentar. Mas algumas comunidades mais desenvolvidas já praticavam a agricultura, ou seja, plantavam e colhiam. Quando a pesca e a caça, assim como a coleta de frutas, legumes, sementes começava a acabar, eles procuravam outros lugares para morar, por isso eram chamados de nômades. Quando eles trocavam de lugar, isso dava um tempo para a natureza se recuperar e crescia tudo novamente, mantendo o equilíbrio. Na caça, eles usavam arco e flecha, setas, lanças, montavam armadilhas e imitavam o som dos pássaros para atraí-los. Na pesca, eles usavam redes, chamadas de puças, flechas, anzóis e plantas venenosas para matar os peixes. Acompanhe a leitura na página 243 da sua apostila. A organização nas comunidades indígenas. Os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida. Entre eles, tudo é dividido, para que a aldeia funcione em harmonia. As tarefas são divididas entre os homens e as mulheres. Os homens adultos são responsáveis pela caça e pesca, pela construção das moradias e pela plantação dos alimentos. Também garantem a proteção da aldeia e fabricam os instrumentos necessários para essas atividades. Aqui nós temos as moradias indígenas. Uma oca da aldeia Aiuá, povo Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Depois, uma moradia Munduruku, comum em aldeias como as localizadas na cidade de Itaituba, no Pará. Depois, nós temos aqui a moradia Yanomami e a moradia Guarani Kaiowá, em Guairipe, no Mato Grosso do Sul. Agora vamos ver como era a organização, feita pelas mulheres adultas. Elas cuidam dos filhos, dando a alimentação e os cuidados necessários. Elas atuam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo mandioca, milho, arroz, feijão, produzindo objetos de cerâmica, como vasos, potes, pratos, utensílios feitos de palha e enfeites para o corpo, como colares, pulseiras, brincos e cocares, feitos de penas e sementes. Elas também preparam os alimentos para o consumo de todos, fabricam farinha e tecem redes. Conhecer como é a organização nas comunidades indígenas das crianças. As crianças, na maioria das comunidades indígenas, aprendem o princípio da união, brincando em grupos grandes. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia, acompanhando o pai ou a mãe em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que irão desempenhar mais tarde. Algumas aldeias indígenas têm escola indígena, onde as crianças aprendem ainda mais sobre a sua cultura e também sobre outras disciplinas, como na escola regular. Os indígenas e o respeito à natureza. Os indígenas que mantêm hoje
um modo de vida parecido com o dos seus antepassados, não trabalham para acumular bens, mas sim para obter o suficiente para viver. Desta forma, esses indígenas tiram da natureza apenas o que precisam para a sua sobrevivência. E vamos ver agora os exemplos da herança indígena que faz parte da nossa cultura. Muitas palavras que utilizamos no dia a dia, como abacaxi, tamanduá, siri, samambaia, sabiá, paçoca, tartaruga, pipoca, amendoim e etc. Então, nós temos tapioca, também temos a pamonha, tomar banho todos os dias e brincar de peteca também foi uma cultura deixada, né, da herança indígena. E chegou aquele momento que a Tia Day adora. É hora das nossas atividades. Página então 245, que vai dizer assim: encontre no diagrama 7 tribos indígenas do Brasil: Tupiniquim, Caiapó, Yanomami, Tapuia, Tupi, Carajá e Tapajós. Aí vocês terão que encontrar essas palavras aqui no Caça-Palavras. E na página 246 vai dizer o seguinte, número 2. Os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida. Há uma divisão de trabalho para homens e mulheres. Coloque M para as atividades das mulheres e H para as atividades dos homens. Letra A. Pescar é uma atividade da mulher ou do homem, né? Na divisão de trabalho dos indígenas. Aí vocês irão colocar aqui, ou letra H ou letra M. Letra B, cuidar dos filhos. Letra C, preparar as refeições. Letra D, tecer redes. Letra E, caçar. Letra F, construir moradias. E letra G, garantir a proteção da aldeia. Né? Lembrem, né, como nós falamos anteriormente, né, eles dividem as tarefas. Os povos indígenas, eles dividem as tarefas. Então, tem as tarefas das mulheres e tem as tarefas que são realizadas pelos homens. Tá joia? Número 3. O que é correto afirmar sobre a organização de tarefas em uma aldeia indígena? Letra A. O trabalho na aldeia é de responsabilidade somente dos adultos? Letra B. O trabalho na aldeia é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade? Letra C. O trabalho na aldeia é feito mais pelos homens do que pelas mulheres? Ou letra D. O trabalho na aldeia é de responsabilidade dos mais velhos? Qual será a alternativa correta? E meus amores, chegamos ao fim então de mais uma aulinha de história. Acesse então a Mediateca, onde terá todas as orientações de estudos e também a ferramenta Professor Tutor, se tiver alguma dúvida. E daí, preparados para o nosso encontro de amanhã? Como é que vocês estão? Eu estou super feliz, ansiosa para o nosso reencontro, né? Onde eu poderei ver um pouquinho vocês, conversar um pouquinho com vocês. Não somente a Tia Day, mas os outros professores também dos terceiros anos. Tá joia? Então, até amanhã, às 15 horas, hein? 3 horas da tarde. Será o nosso encontro. Beijão e até amanhã.